Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h41. Olá, muito bom dia para você. Sexta-feira, 13 de setembro do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Aqui comigo, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Um ótimo dia para você também que acompanha a programação aqui da 103,7 dessa sexta-feira. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Serviços de turismo crescem 5,8% em Goiás em 2024. PIS/PASEP, 283 milhões de reais do abono salarial ainda não foram sacados. Dinheiro esquecido. O Congresso autoriza governo a recolher até 8,5 bilhões para fechar o orçamento de 2024. Greve dos trabalhadores terceirizados da Equatorial continua. Agosto registra quase 50% de toda a área queimada no país em 2024. Dados cadastrais de quem recebe o BPC devem ser atualizados ou renovados o mais breve possível para que o benefício não seja cortado. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h42. Uma ótima manhã de sexta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, o plenário da Câmara dos Deputados se reuniu nesta quinta-feira para concluir a votação do projeto de lei que propõe uma transição de 3 anos para o fim da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e para a cobrança da alíquota cheia do INSS em municípios com até 156 mil habitantes. Os deputados votavam uma emenda de redação do relator, deputado José Guimarães, mas não houve quórum para encerrar a votação nominal. Era necessário a presença de 257 votantes, mas somente 237 registraram o voto. Além da votação da emenda, resta ainda a assinatura do presidente Lula no projeto. Em tese, porém, o prazo para a sanção ou veto do petista ao texto já venceu, uma vez que terminava na quarta-feira o prazo dado pelo Supremo Tribunal Federal para a negociação e a aprovação do projeto, antes das alíquotas voltarem a ser cobradas integralmente. Diante do impasse, a Advocacia Geral da União solicitou mais 3 dias ao tribunal para que o presidente analise o projeto e publique a sanção ou vetos de Lula. A corte ainda não respondeu à solicitação protocolada nos primeiros minutos da quinta-feira, pouco depois da Câmara avançar sobre o texto base. E o próximo lote, aliás, salarial do PIS/PASEP 2024, ano base 2022, com valor de até um salário mínimo, deve ser pago pelo Ministério do Trabalho até o dia 15 de setembro. No entanto, a pasta informou que até a segunda-feira, 723.687 trabalhadores ainda não haviam sacado o benefício referente ao lote pago em agosto. Com isso, o valor pendente de saque chegou a R$283.464.740. De acordo ainda com o Ministério, o abono vai ficar disponível para o saque do trabalhador nas instituições financeiras Caixa e Banco do Brasil até o fim do prazo previsto no calendário, ou seja, dia 27 de dezembro. Os valores são destinados aos trabalhadores da iniciativa privada via PIS e para servidores públicos via PASEP. Os valores para as categorias variam entre R$118 e R$1.412, levando em conta o número de meses trabalhados ao longo do ano base 2022. 6h45, agosto registra quase 50% de toda a área queimada no país em 2024. Vamos conferir os detalhes dessa triste notícia com Alain Barbosa. Queimou cerca de um estado da Paraíba no mês de agosto. Foram 5.600.000 hectares de queimadas em todo o país, o que corresponde a 49% da área atingida. O levantamento é do monitor do fogo do MAP Biomas. Em relação a agosto de 2023, o aumento é de 149%. O estado de São Paulo é um dos mais afetados. 86% das queimadas neste ano ocorreram em agosto, atingindo principalmente áreas agropecuárias.
Entre os biomas, o Cerrado foi o mais afetado, 43% de toda a área queimada do Brasil. Coordenadora do MAP Biomas Fogo e diretora de Ciências do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, Anne Alencar, detalha como o levantamento é realizado. No satélite Sentinel-2, que é um satélite com uma passagem a cada 5 dias e tem uma resolução espacial, o tamanho de pixel de 10 metros, né? De 10 por 10 metros. Então, ele tem vamos dizer, um pouco mais refinado e com isso, porque ele tem várias passagens no mês, a gente consegue ter uma noção melhor e consegue uma oportunidade de observação da cicatriz de fogo. Na Mata Atlântica, 500 mil hectares pegaram fogo em agosto, um aumento de 683% em relação a agosto do ano passado. 72% dos 615 mil hectares queimados de janeiro a agosto deste ano eram áreas agropecuárias, principalmente de cana-de-açúcar. Cenário preocupante também no Pantanal, com um aumento de 249% em comparação com a média dos últimos 5 anos. Foram 1.220.000 hectares queimados em 2024, 52% só no mês de agosto. A região amazônica concentrou 48% de toda a área queimada no país neste ano. Um aumento de 132% das áreas afetadas por incêndios, ou seja, áreas de floresta que queimaram mais do que o ano passado. Então, a gente vê aí que normalmente queima muita área de pasto em agosto, continuou queimando em 2024, mas aumentou bastante a área de incêndios florestais. De acordo com o MAP Biomas, as queimadas na Caatinga aumentaram 22% desde o início do ano em relação ao mesmo período do ano passado. A região dos Pampas foi a menos afetada em 2024, 2.700 hectares queimados, a menor área dos últimos 3 anos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alain Barbosa. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h48. Um levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgado na quarta-feira, aponta que o volume de serviços de turismo em Goiás cresceu 5,8% em julho desse ano. A alta é resultado da comparação com o mesmo período do ano passado. Em relação a junho desse ano, também houve um aumento de 3,9%. Esses números fazem parte da pesquisa mensal de serviços e, segundo o titular da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Joel de Santana Braga Filho, o crescimento das atividades turísticas em julho destaca o potencial de Goiás como destino atrativo, que gera oportunidades e fortalece a economia local. Com esses resultados, Goiás está em segundo lugar entre os estados com mais avanços no setor turístico do país, ficando atrás apenas do Rio Grande do Sul. Nacionalmente, o segmento de turismo ficou 6,8% acima do período pré-pandemia e 1% abaixo do ponto mais alto da série alcançado em fevereiro de 2014. E o Tribunal de Justiça de Goiás declarou inconstitucional parte da lei estadual ordinária que institui a Política Estadual de Segurança Pública de Prevenção e Combate ao Incêndio Criminoso no estado de Goiás e cria o tipo penal que especifica. Em uma publicação nas redes sociais, o governador Ronaldo Caiado disse que o fato é triste e, no mínimo, revoltante. A lei tornaria o crime inafiançável provocar incêndios em áreas florestais durante situação de emergência ambiental. A decisão veio da sessão do órgão especial na tarde desta quarta-feira, no julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo Ministério Público do Estado de Goiás com pedido de liminar. Caiado reafirmou que a lei era necessária para punir de forma mais severa pessoas que estão provocando incêndios criminosos em Goiás. O governador ainda cita que, enquanto os bombeiros atuam no combate às chamas, as facções batem palmas. E os dados cadastrais de quem recebe o BPC devem ser atualizados ou renovados o mais breve possível para que o benefício não seja cortado. Saiba como fazer esse procedimento nessa matéria de Isabela Mendes. A Marli trouxe a mãe idosa para atualizar o cadastro único do BPC, o benefício de prestação continuada. Ela conta que a mãe é beneficiária do programa há mais de 10 anos. Eu já estava vencendo, né? Já tinha vencido e tem que recadastrar de novo.
E aos 82 anos de idade, a dona Maria continua atenta às contas de casa. Por isso, não pode ficar sem o benefício. Que a gente tem que comprar remédio, tem que comprar alimento, né? Tem que pagar aluguel. Idosos ou pessoas com deficiência que tenham o BPC, benefício de prestação continuada, devem estar atentos às próximas semanas para a atualização ou renovação dos dados cadastrais. Este processo é essencial para que o benefício não seja cortado para quem precisa. Quando você faz o cadastro único, você está relatando para o governo federal, nesse cadastro, sua situação social. Então, se a sua situação social, depois da entrevista, por exemplo, como renda, composição familiar, que são as pessoas que moram na casa, e endereço mudam, o usuário ele tem que vir até um posto de atendimento e atualizar novamente o cadastro para que essas informações da sua vida atual estejam sempre condizentes com os dados que estão no cadastro. Para atualizar o cadastro, é necessário marcar horário com antecedência. Procurar um posto de atendimento, fazer o agendamento do seu atendimento e no dia do atendimento levar os documentos oficiais com foto, exemplo, RG, com CPF ou a CNH, juntamente não só da pessoa que é beneficiária, mas também de todo mundo que compõe essa família. Isabela Mendes, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h52 e a CBF depositou a primeira parte dos valores prometidos para ajudar os custos do Grêmio e do Inter com logística a partir das enchentes. Os clubes receberam a primeira parte da quantia destinada pela entidade nesta sexta-feira. Foram pagos R$2 milhões para o Grêmio e R$2 milhões ao Internacional, depois de uma prestação de contas dos clubes. O Tricolor deve receber mais R$5 milhões e o Colorado outros R$3,5 milhões de reais. Depois da CBF confirmar a ajuda, os clubes pediram para a entidade enviar parte dos valores de imediato, que foi feito na semana passada. A segunda parte será enviada depois de um encontro entre o presidente Edinaldo Rodrigues com dirigentes da dupla Grenal, com detalhamento das contas. E o Atlético Mineiro está na semifinal da Copa do Brasil. Depois de vencer o São Paulo fora de casa com gol no último minuto, o Galo segurou o rival na Arena MRV com empate em 0-0 e avançou. Foi uma partida em que o Atlético criou as melhores chances e teve pelo menos duas oportunidades claras de abrir o placar, mas falhou. Depois, no fim, precisou suportar ainda a pressão tricolor, que buscou pelo menos levar a decisão para os pênaltis. O 0-0, porém, bastou para os alvinegros. Classificado, o Atlético Mineiro agora vai enfrentar o Vasco nas semifinais da Copa do Brasil. As partidas estão previstas para as semanas dos dias 2 e 17 de outubro. Os mandos de campo ainda serão sorteados. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h53. Em 2023, após 6 anos ininterruptos de crescimento, a produção agrícola nacional apresentou retração na geração de valor de produção, em números absolutos, mesmo com a consolidação de um novo recorde na produção de grãos. O valor da produção das principais culturas agrícolas do Brasil alcançou 814,5 bilhões de reais, o que representa uma queda de 2,3% na comparação com o ano anterior. É o que aponta a Produção Agrícola Municipal 2023, divulgada nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Com a superoferta de alguma das principais commodities agrícolas, como soja e milho, que bateram recorde de produção no país, e o arrefecimento de mercados consumidores globais, os preços dos principais produtos agrícolas nacionais sofreram forte correção ao longo do ano, impactando diretamente na receita gerada. Ao todo, as 10 culturas com maior valor bruto de produção concentraram 87% de todo o valor bruto gerado pela produção agrícola nacional. Ainda segundo o IBGE, dentre as culturas agrícolas, a soja ainda segue em destaque em termos de valor gerado. A oleaginosa também obteve recorde de produção e exportação no ano passado. O volume total produzido chegou a 152 milhões e 100 mil toneladas, em um acréscimo de 25,4% no ano. Segundo a pesquisa, a soja apresentou novamente o maior valor de produção entre os produtos agrícolas levantados, totalizando 348 bilhões de reais, um acréscimo de 0,4% na comparação com o ano anterior. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, em 2023, a soja novamente liderou
o ranking de valor gerado com a exportação entre os produtos nacionais. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h19, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa sexta-feira. O leque de alternativas em estudo no governo para revisar despesas envolve outras medidas estruturantes de corte de gastos, além do benefício de prestação continuada. A estratégia é ir além da questão fiscal e fazer ajustes para tornar as políticas públicas mais eficientes, justas e com foco na competitividade da economia. Estão no radar da equipe econômica auxílios como abono salarial e seguro-desemprego, mas ainda é necessário avançar no diálogo com o Ministério do Trabalho. Em relação ao amparo aos desempregados, a avaliação dentro do governo é que a sobreposição do seguro-desemprego e da multa de 40% do FGTS em demissões sem justa causa acaba desestimulando a permanência no emprego. Isso ocorre principalmente quando o mercado de trabalho está aquecido. Ou seja, no Brasil, o seguro-desemprego normalmente cresce quando a economia está crescendo e as empresas contratando mais, ao contrário de outros países. E a Câmara concluiu nesta quinta-feira a aprovação do projeto que prevê a reoneração gradual da folha de pagamentos de 17 setores da economia. Entre outros pontos, a proposta também autoriza o governo a recolher recursos esquecidos em contas bancárias que não foram reclamados pelos titulares. Já aprovado pelo Senado, o texto vai à sanção do presidente Lula, que poderá vetar trechos ou a íntegra do projeto. Em caso de vetos, a palavra final caberá ao Congresso. Se a proposta virar lei, titulares de dinheiro esquecido poderão até 30 dias após a publicação da norma resgatar tais valores. Depois desse prazo, os recursos serão direcionados ao Tesouro Nacional. Uma vez que os saldos forem apropriados pelo Tesouro, o Ministério da Fazenda publicará no Diário Oficial da União um edital com a relação de valores recolhidos, indicando a instituição depositária, a agência, a natureza e o número da conta do depósito. O edital também estipulará prazo de 30 dias a partir da data da sua publicação para que os detentores dos recursos contestem esse direcionamento. Esgotado esse prazo de 30 dias, os valores recolhidos não contestados ficarão incorporados de forma definitiva ao Tesouro Nacional. E lei aprovada no Congresso prevê pena maior para o feminicídio. Norberto Notari é quem traz os detalhes dessa nova lei. A aprovação do projeto de lei que aumenta a pena para casos de feminicídio reabriu o debate sobre as formas de combater os crimes cometidos contra a mulher. A Câmara dos Deputados votou o texto nesta quarta que prevê o aumento da pena de condenados por assassinato contra mulheres motivado por violência doméstica ou discriminação de gênero. Agora a pena mínima é de 20 anos e a máxima 40. Atualmente a lei prevê que o feminicídio deve ser punido com prisão de 12 a 30 anos. O projeto também aumenta a pena para a violência doméstica, que hoje é de prisão por 3 meses a 3 anos. Agora iria para 2 a 5 anos. A doutora em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, Fernanda Martins, diz que essa é a estratégia do Estado mais rápida para combater a violência contra a mulher, mas que não reduz casos. Se a gente pensa no que representa o recrudescimento penal, o endurecimento da pena, a gente pode entender que realmente é a saída mais simples que o Estado encontra para dar uma resposta a um problema tão agudo e expressivo e aparente como são os casos de violência contra as mulheres hoje, tomando em consideração os dados recentes que nos foram apresentados. E esse reforço das penas, ele não é um caminho para a redução dos casos. Doutora Fernanda Martins também defende que sejam priorizadas outras ações para coibir de vez os casos de violência de gênero. Apesar disso, segue tendo obstáculos de investimentos reais e concretos em práticas e políticas preventivas, como a educação em termos de gênero e de violência de maneira abrangente como uma política pública. Nós temos redução de valores investidos em campanhas de comunicação, espaços de acolhimento, em assistência social, secretarias de direitos humanos que possam acolher e criar estratégias de atendimento e de direitos a serem assegurados às mulheres vítimas de violência. O texto agora segue para a sanção presidencial. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Jornal Verde Vale.
Notícias de Goiás. 7h24. Os trabalhadores que prestam serviço para a Equatorial Goiás continuam em greve desde a última sexta-feira. A paralisação começou em Goiânia e se espalhou para outras cidades do estado. Os grevistas pedem um reajuste salarial de 35%, além de um aumento no Vale Alimentação e melhorias nas condições de trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho sugeriu um aumento de 15% e um acréscimo de R$50 no Vale Alimentação, mas não houve acordo. 3 rodadas de negociação foram realizadas, mas há propostas como um reajuste de 3,69% e o valor e o aumento do Vale Alimentação para R$35 foram rejeitadas pelos trabalhadores. Por meio de nota, a Equatorial esclareceu que a greve envolve apenas os funcionários terceirizados, enquanto os empregados diretos prestam serviços normalmente. E o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás instaurou tomada de contas especial para investigar supostas irregularidades em um contrato de R$5 milhões para obras de drenagem e pavimentação em Itapuranga, que teria gerado um superfaturamento de R$581.121 nos trabalhos ocorridos no setor Jardim Imperial daquela cidade. O documento do tribunal é da quarta-feira, enquanto o contrato da prefeitura é de 2022. O TCM atende representação dos vereadores Ayrton Pires, Margarete Parrião, Sandro Alvarenga, Vander Luiz e Kelcijane Faria Silva. A denúncia inclui como falhas, medição a maior de quantitativo, além do contrato, medição a maior do que o executado, serviços executados e pagos que necessitaram ser refeitos, pois foram deteriorados após o abandono da obra pela empresa, além de serviços pagos e executados com problemas técnicos que necessitaram ser refeitos. Entre os notificados estão a Prefeitura, por meio do prefeito e do secretário de Planejamento e Finanças, e as empresas que participaram da obra. Os envolvidos têm um prazo de 10 dias para apresentar a defesa ao Tribunal de Contas. E o número de leitos de enfermaria e UTI em hospitais do governo de Goiás sobe de 1.635 para 3.633 na capital e no interior nos últimos 5 anos. Vamos saber dos detalhes dessa melhoria com a Jaqueline Moura. Moradora de Palmeiras de Goiás, a Larissa ficou sem chão quando soube que o filho de apenas 10 meses precisaria ser transferido para um leito de UTI em Goiânia. O bebê se engasgou com um pedaço de embalagem. Foi tudo muito rápido, rápido demais. O pai dele tentou tirar, mas não conseguiu. Ele engoliu. E aí foi o que aconteceu. Foi difícil. Meu filho ficou muito roxo, eu pensei que eu ia perder meu filho. Com o pequeno Thalisson se recuperando no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente, agora ela está aliviada e elogia o atendimento que vem recebendo. Aqui eu não tenho o que reclamar, todo mundo é bem cuidadoso com ele, é bem prestável aqui, não tenho o que reclamar de nada, atendimento maravilhoso. Ver ele agora brincando dá um alívio. Dá um alívio, ixi, sem comparação. Do jeito que ele chegou aqui, do jeito que ele está agora, só agradecer. Em 5 anos, o número de leitos de UTI aumentou consideravelmente em Goiás. Em 2018, o estado possuía um total de 1.635 leitos de internação de unidade de terapia intensiva e de enfermaria. Em 2024, este número saltou para 3.673. Um exemplo disso é o Hospital da Criança e do Adolescente, que desde a sua inauguração em 2022 oferece 30 leitos de UTI e 126 de enfermaria. O ECAD, em cerca de 2 anos e meio de atuação, já executamos mais de 270 mil atendimentos, 640 mil exames, 90 mil consultas, 10 mil cirurgias, né? E sendo uma unidade 100% SUS e voltada para o atendimento pediátrico, a gente conta com instalações e oficinas especiais para esse público. O trabalho feito pela Secretaria de Estado da Saúde também tem o objetivo de aumentar a oferta de leitos para pessoas que dependem do sistema público de saúde em outras unidades espalhadas pelo estado. Você possibilitar que a pessoa tenha uma internação próximo do seu município, isso faz com que tenha menos transportes a longa distância, então você permite um acesso muito mais rápido da população. A família pode ficar mais próxima, e isso é muito importante para o cuidado, para o acolhimento dessa pessoa que vai estar em internação e principalmente você poder trazer equipes de alta complexidade para qualquer região do estado. Jaqueline Moura, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale.
Esportes. 7h29. A Confederação Brasileira de Futebol rejeitou a tentativa do Corinthians de inscrever Memphis Depay para disputar a Copa do Brasil. O Timão não conseguiu reunir a documentação necessária para regularizar o holandês como jogador do clube no prazo exigido pela competição, até o último dia 9. Dessa forma, Depay irá desfalcar o Corinthians na disputa das semifinais da Copa do Brasil e em uma eventual final da competição. O alvinegro perdeu o prazo de inscrição do jogador devido à ausência de um documento que não foi enviado a tempo pela Real Federação Espanhola, que controla os registros de jogadores da liga local. E com mais de 65 mil pessoas no Maracanã, o Flamengo venceu outra vez o Bahia com gol de Arrascaeta em lance de Bruno Henrique no início da segunda etapa e chegou a mais uma semifinal da Copa do Brasil. São agora 17 participações nas semis da competição criada em 1989, um novo recorde. O Grêmio tem 16 semifinais. Vice no ano passado, o Flamengo colocou 2-0 no placar agregado sobre o Bahia, que tentava sua primeira semifinal da Copa do Brasil. O time carioca chega a mais uma semifinal da competição. É recorde, são 17 participações e entre os 4 melhores da competição criada em 89, como dissemos, o Grêmio, que vem em segundo, tem 16 participações. O Flamengo enfrenta o Vasco no Maracanã às 18h30 deste domingo pelo Campeonato Brasileiro no Rio de Janeiro. No mesmo horário, na Arena Fonte Nova, o Bahia enfrenta o Atlético Mineiro em Salvador. As duas partidas são válidas pela 26ª rodada. Os confrontos das semifinais da Copa do Brasil, agora definidos com os jogos de ontem, serão os seguintes: Flamengo e Corinthians de um lado da chave, Vasco e Atlético Mineiro do outro lado. A CBF ainda vai sortear a ordem do mando de campo, mas as partidas estão previstas para a primeira e terceira semanas do mês de outubro. No meio dos jogos haverá uma data FIFA. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h31. Produtores rurais afetados pelos incêndios dos últimos dias poderão captar recursos para a recuperação de áreas degradadas de pastagens e lavouras por meio do Renovagro. A informação é do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Conforme Fávaro, com exclusividade ao canal, o presidente Lula solicitou à pasta medidas que pudessem ajudar os produtores a reconstruírem as suas áreas. Os recursos para a recuperação do solo diante de incêndios serão oriundos do Renovagro, um programa que faz parte do Plano Safra e que já vem sendo utilizado para a recuperação de pastagens de áreas degradadas. A linha permite que o produtor capte até R$5 milhões por ano. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. E a Polícia Federal deflagrou operação na manhã desta quinta-feira que investiga o desvio de recursos públicos enviados pelo deputado federal Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, candidato à sucessão de Arthur Lira na presidência da Câmara. A Polícia Federal não divulgou o nome dos investigados, mas a coluna seguiu o rastro do dinheiro e descobriu que os recursos foram apadrinhados pelo deputado paraibano. Procurado Mota ressaltou que não é alvo da operação, enfatizou a importância dos órgãos de fiscalização e de controle e reforçou que qualquer ilegalidade comprovada dentro do devido processo legal deve ser punida. O contrato, cujo valor inicial foi de R$5.100.000, foi firmado pela Prefeitura de Patos, atualmente comandada pelo pai de Hugo Mota. A obra tem como objeto a restauração da Alça Sudeste e da Avenida Manuel Mota, no município paraibano. E o programa Brasil Alfabetizado oferece agora bolsas para os educadores. Vamos saber como com Edu Fernandes. Como parte da retomada do programa Brasil Alfabetizado, no dia 10 de setembro, o Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, aprovou resoluções que estabelecem os próximos passos do programa. A ação integra o Pacto EJA, Pacto Nacional de Superação do Analfabetismo e Qualificação de Jovens e Adultos. O programa oferecerá 900 mil vagas para estudantes que deverão ter mais de 15 anos de idade para participar. O processo de inscrição de alfabetizadores também foi definido. Serão 60 mil bolsas de R$ 1.200 para profissionais com experiência prévia em educação popular. Inscritos com nível superior completo serão priorizados. As aulas acontecerão em escolas e em espaços alternativos, como centros comunitários, igrejas, associações de bairro e espaços de cultura. Com isso, procura-se facilitar o acesso dos alunos, uma vez que a maior parte da população analfabeta no Brasil é composta por idosos, que podem ter problemas de deslocamento para grandes distâncias. Ao todo, o programa Brasil Alfabetizado deverá investir quase R$1 bilhão até 2027, com recursos do Ministério da Educação, MEC.
Pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão, SECAD. Da Rádio 2, Edu Fernandes. 7h34, último intervalo do Jornal Verde Vale desta sexta-feira. No próximo bloco, área de floresta nativa atingida pelo fogo na Amazônia cresce 132% em agosto, é o que aponta relatório. Chegada do fenômeno Laninha deve ajudar a reduzir o calorão. E claro, também espaço para as nossas notícias locais. Não saia daí, a gente volta já, trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale.